Segunda-feira da primeira semana do tempo quaresmal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber. Era peregrino, e me recolhestes. Não tinha roupa, e me vestistes. Estive doente, viestes visitar-me. E estava na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino, e te recolhemos, ou sem roupa, e te vestimos? Quando é que te vimos doente, ou na prisão, e te fomos ver? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Era peregrino, e não me recolhestes. Estava sem roupa, e não me vestistes. Estive doente, e na prisão, e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim os deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, amados irmãos, é bastante sério, mas ao mesmo tempo também encantador, porque ele apresenta uma regra de ouro, como devemos proceder para merecermos a vida eterna. Então, o Evangelho é o meio pelo qual, ou o meio que nos orienta para a salvação interna. Tenho dito que o Evangelho é como um mapa pelo qual nós nos devemos guiar enquanto cristãos, seguir os passos certos para chegarmos à salvação eterna. O que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E assim Jesus oferece-nos o Evangelho de hoje oferece-nos uma revelação relativa ao juízo final, o juízo universal. Infelizmente, há aquelas pessoas que pensam que não haverá o juízo final e nem universal. Apenas cada um, depois de morrer, tem o seu juízo ou tem o seu julgamento. Mas do próprio Jesus nós percebemos, e a Igreja também ensina isso, porque está no credo, que haverá sim o juízo final, e devemos acreditar que sim, e devemos ter isto também em mente. Haverá sim o juízo final. Mas o juízo final não devia assustar um cristão.
O juízo final é um momento de alegria, um momento de realização final do cristão, porque afinal, no dia do juízo final, cada um recebe como merecimento aquilo que resulta do seu viver enquanto peregrino nesta terra. E neste Evangelho aparece-nos o Filho do Homem, uma figura simultaneamente humana e celeste, que tem um papel fundamental na instauração do reino de Deus, na reunião dos eleitos de Deus para Deus. E Jesus assume esta figura do rei que vem julgar. Ele virá encerrar a história e assumir a realeza. Não se alcança sem passarmos pelo outro, sem passarmos pelo irmão. A santidade deve ser sempre buscada na combinação de procurar a vontade de Deus e conciliar a nossa vontade com a vontade de Deus e procurarmos manifestar o nosso gesto de amor para com os nossos irmãos. Isto sim é ser santos. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Assim diz a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Levítico. E quando se fala da santidade, é procurar evitar tudo aquilo que ofende a Deus. Tudo aquilo que ofende o próximo, porque quando nós ofendemos o próximo, e muito mais, sobretudo os mais vulneráveis, um dos pecados que